Olá pessoal, tudo bem? Bem, galerinha, hoje nós vamos trabalhar a temática ambiental e o meio urbano. Isso é um conteúdo muito importante, principalmente no que toca os problemas ambientais da atualidade, né? E hoje eu vou trabalhar dois problemas ambientais, que é o aquecimento global e a questão da camada de ozônio. Então vamos lá. Primeira coisa, aquecimento global é um fato ou um fake, ou uma farsa? Existe ou não? Né? Essa é uma discussão que já é tema de debate aí entre cientistas, que alguns dizem que não existe aquecimento global, que existe na realidade um aquecimento natural da Terra. Mas nossa compreensão aqui é a seguinte: aquecimento global existe sim, porque a Terra ela está passando por um processo de aquecimento, seja natural ou não, mas ela está aquecendo. Percebe-se que 2014 para 2018 teve um aumento médio na temperatura da Terra e chega a quase 1 grau, mas é um aumento médio. Você pode pensar, 1 grau é muito pouca coisa, mas você analisar que é um aumento médio da Terra. Nos polos, principalmente no Polo Norte, como dá para observar aí na imagem, que essa área aqui, né? Essa área aqui, ó, está mais aí na parte superior do planeta, que é o Polo Norte, é a área que teve um maior aumento. Aí teve lugares aí que teve aumento de temperatura aí a quase 15 graus de diferença, né? Então esse sim teve uma grande diferença. Quando a gente coloca uma média do planeta Terra, percebe-se que o aumento não foi tão grande. No entanto, em alguns pontos, principalmente nos polos, que aí é onde é um motivo de preocupação, onde estão as calotas polares, teve um aumento muito elevado. Então, o aquecimento global não é uma farsa, ele é um fato, ele existe. A Terra está aquecendo. Agora, o que nós vamos discutir é um aquecimento natural ou é um aquecimento antrópico? Essa é a questão. Ele é natural ou é antrópico? Né? Então, a gente percebe duas discussões nesse sentido. A minoria, argumenta que o aquecimento global que a gente tem, ele é natural. Dizem que o homem, a humanidade, não tem poder para mudar o clima da Terra, para alterar o clima, provocar mudanças climáticas em âmbito mundial. Esses alegam que a Terra, assim como em períodos remotos, na Era do Gelo, por exemplo, já passou por um superaquecimento. E ela pode simplesmente estar passando novamente por esse superaquecimento. Então ele diz que a Terra está aquecendo de forma natural, ok? No entanto, né, tem a maioria dos cientistas alegam que a Terra está passando por um processo de aquecimento natural. Sim, eles concordam com isso. Porém, eles observam que nós, seres humanos, a humanidade, estamos acelerando esse processo de aquecimento. Então, nós estamos acelerando o aquecimento. Então, nós estamos aumentando o aquecimento, fazendo com que ele se torne mais rápido. E esse aí é o problema. Então, a grande maioria que vê que o aquecimento global ele é antrópico que significa causado pelo homem, ação humana, eles percebem realmente que tem um aquecimento natural da Terra. No entanto, eles concordam que nós, seres humanos, estamos aumentando esse aquecimento. De que forma? Nós estamos aumentando o aquecimento da Terra, provocando um aumento do efeito estufa. Isso aqui, ó. Nós estamos provocando um aumento do efeito estufa. Esse é o problema. Eles dizem que o efeito estufa, como a gente sabe, ele é importante para a vida na Terra.
É uma condição natural. O efeito estufa não vejo como um problema. O efeito estufa é uma condição natural que a Terra tem e que isso nos permite ter condições climáticas favoráveis na Terra. Porque se não tivesse esse efeito estufa, a Terra passaria por um processo de aquecimento durante o dia e um resfriamento muito rápido durante a noite. Então, esse processo de aquecimento e resfriamento não geraria condições climáticas principalmente para a vida humana, né? Então, o efeito estufa ele é essencial para a vida na Terra. Então, o aumento desse efeito estufa é que é o problema, né? O aumento do efeito estufa é o que é um problema. Veja aqui essa ilustração do efeito estufa natural e o efeito estufa antrópico. Então, os dois efeitos estufa aí. Como é que funciona o efeito estufa? Vejam que o Sol ele emite a radiação. Essa radiação que é emitida pelo Sol, uma parte, que é essa aqui, né? Uma parte é absorvida pela Terra. A outra parte, que é essa e essa aqui, ela é refletida, volta para a superfície, né? E dessa parte que volta para a superfície, aqui, devido à camada, né, de gases que tem na Terra, principalmente hidrogênio e oxigênio, essa camada aqui, hidrogênio e oxigênio, que existe aqui, essa camada, permitem que volte uma certa incidência de radiação e faça com que a Terra fique aquecida durante a noite. Então, essa camada, né, de gases, essa camada de gases que existe aqui, essa aqui é uma camada de gases, principalmente hidrogênio e oxigênio, permite que volte uma parte da radiação para a Terra e faça com que ela fique aquecida. Porém, o problema está aqui, nesse outro lado. O homem está emitindo muitos gases na atmosfera. Gases que vão se acumular com o hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, né? E fazer com que a camada fique mais espessa, né? Quais são esses gases que vai fazer com que a camada fique mais espessa? É principalmente o dióxido de carbono, gás metano, né? E óxido nitroso. Esses gases aqui são os principais vilões que vão se acumular na superfície terrestre, fazendo com que a camada protetora, né, a camada que envolve a Terra, fique mais espessa e fique mais calor. Vejam que o raio solar vai e volta e fica aqui na Terra. Aí a Terra vai ficar mais quente aqui. Aqui ela vai ficar mais quente por causa desse processo aqui, essa quantidade de gases, né? Essa quantidade de gases aqui que tem a mais, esses gases aqui. É lógico que tem mais gases, mas os principais vilões são esses. Esses gases que são emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis na indústria são os principais vilões, que vão se acumular no efeito estufa e fazer com que essa camada que envolve a Terra fique mais espessa, fazendo com que fique mais calor aqui na Terra. Logo, esse lado da Terra aqui, nessa ilustração, vai ficar mais quente do que esse. Então, o efeito estufa provocado pelo homem, né, antrópico, faz com que a Terra fique mais quente do que o que ela é. Então, o homem tem culpa sim nesse processo. Por quê? Porque o homem é que emite esses gases aqui. O homem é que emite eles, ele não é natural. É porque na queima de uma gasolina, por exemplo, de um óleo diesel, é que é emitido um dióxido de carbono, né? E aí, sucessivamente, outros gases são emitidos na queima de combustíveis fósseis, na indústria e etc. Então, esse efeito estufa, né, natural é essencial para a vida na Terra, porém, esse efeito estufa natural sendo alterado pelo homem, né, o homem liberando mais gases na atmosfera do que o que já tem, faz com que a Terra fique mais quente. Então, a questão de dizer que o efeito estufa provoca o aquecimento global é dessa forma. O efeito estufa antrópico provoca o aquecimento global, que é o efeito estufa causado pelo homem, né? O efeito estufa acelerado, aumentado pelo homem.
O efeito estufa natural é importante para a vida na Terra, mas acelerado, aumentado pelo homem, não. Esse não é importante para a vida na Terra, pois a Terra vai ficar mais quente e vai gerar uma série de consequências, que é o que a gente vai ver mais na frente. Então, com esse aumento do efeito estufa, acontecendo esse aquecimento global, o que é que pode acontecer? O que é que o aquecimento global pode causar? Essa é a nossa questão. Primeira coisa, derretimento das calotas polares. Esse aqui, derretimento das calotas polares, vai gerar uma série de problemas. Primeiro, um deles aí, alteração na salinidade dos oceanos, né, da água oceânica. Essa alteração na salinidade, você pode pensar no seguinte: como é que acontece essa alteração na salinidade? Pensem bem, as calotas polares é água doce, água potável, e fria, né? Ainda tem mais isso também, gelada. Quando essa água gelada derreter, que se misturar com a água do mar, que é salgada, vai diminuir a salinidade do mar. Então, esse problema de diminuição da salinidade pode causar uma série de consequências, uma série de problemas à vida marinha. Então, esse é um dos primeiros problemas do derretimento das calotas polares. Outro é o aumento do nível do mar, porque aí a água do mar vai aumentar o nível, vai subir e pode causar, pode inundar áreas litorâneas, né? Isso aí já vem acontecendo, é um processo que está se verificando, que vem acontecendo. Muitas áreas litorâneas já foram evacuadas porque o nível do mar está subindo e não está mais propício para moradia, né? Então, o aumento do nível do mar, a alteração da salinidade oceânica são os problemas que podem ocorrer com esse derretimento das calotas polares. Tem outro que eu não coloquei aí, que seria também a questão da própria perca dessa água potável que a gente tem, com a água potável que está congelada, que está derretendo e misturando com água salgada. E além disso, tem esse outro ponto que é a alteração na corrente do Golfo. Essa alteração na corrente do Golfo, você pode ficar se perguntando em que é que isso pode influenciar. Meu Deus do céu, não sei nem o que é isso, corrente do Golfo. Veja bem, essa alteração na corrente do Golfo corresponde... Que corrente é essa que ele está falando? Pessoal, é uma corrente marinha. O mar ele é formado por grandes rios dentro do mar. A água ela está em movimento, se movimentando, então elas têm um sentido correto, é como se fosse um rio, tem uma direção. Então essa corrente que sai, por exemplo, lá do Polo Norte, se ela está saindo, se originando no Polo Norte, ela pode sofrer alteração, porque o derretimento das calotas polares vai esfriar a água. Então a água vai ficar mais fria. E quando essa água ficar mais fria, que chegar num ambiente que era naturalmente chegar a uma água mais quente, pode causar mudanças no clima. Pode causar secas em algum canto, pode causar períodos intensos de chuva em outros. Então isso aí vai mudar o clima de algumas regiões, essa alteração na corrente do Golfo. Então é nesse sentido que ela pode influenciar, né? Então o outro problema que a gente pode citar é a mudança no ciclo das chuvas. Isso aí já vem acontecendo, a gente já está vivenciando isso. Esse ano está sendo um ano atípico para nós, aqui na nossa região, pois o período chuvoso tem sido bom, os nossos reservatórios de água estão aumentando consideravelmente e que naturalmente não estava sofrendo com um período de escassez de chuva. Então, mudança no ciclo da chuva. Nós podemos perceber que os invernos, como a gente chama, né, os períodos chuvosos, estão ficando cada vez mais fracos. Né, cada vez mais fracos. Outra coisa é que tem alguns cantos que não tinha seca, que está tendo agora. Outros cantos que tinha seca, está tendo chuva demais. Então está tendo uma desregulamentação no ciclo da chuva. Então a chuva está desregulada por causa da alteração, por exemplo, da própria alteração da corrente do Golfo. Já é uma influência, né? O próprio resfriamento da água do mar pode causar mudanças no ciclo das chuvas. Outro problema é a situação dos fenômenos El Niño e La Niña. Esses fenômenos El Niño e La Niña, que El Niño é o menino, né?
ele é um fenômeno que provoca, geralmente, quando acontece, provoca secas intensas aqui no nosso Nordeste brasileiro. Então a gente vivenciou aí longos períodos de seca devido a esse fenômeno El Niño. E aí ele está se intensificando, está aumentando esse fenômeno. Então por quê? Derretimento das calotas polares, o aquecimento global, isso aí está influenciando no El Niño. E o outro fenômeno é a Lanina. A Lanina, a menina, né? Ele, para nós nordestinos, ele tem sido bom. Quando acontece a Lanina, geralmente nós temos períodos de chuvoso muito bom. No entanto, lá no sudeste brasileiro e sul, vai acontecer período de estiagem, secas, que naturalmente não tem lá. Aí quando tem Lanina, vai acontecer chuvas intensas no norte e nordeste e seca sul e sudeste. Então, vejam que esses fenômenos, El Niño e Lanina, que é causado pelo aquecimento global, ou não causado, mas acentuado pelo aquecimento global, pode provocar mudanças, né, no ciclo de chuvas aqui para nós. Ok? Outro problema que nós temos também é o aumento dos fenômenos climáticos. Quando eu falo desses fenômenos climáticos, a que fenômenos eu estou me referindo? É só lembrar do furacão Katrina e entre outros aí que aconteceu nos Estados Unidos. Os furacões, né? Os tornados. Então, todos esses fenômenos climáticos estão sendo acentuados pelo aquecimento global. Furacões, tornados, furacões, ou como em alguns cantos são chamados ciclones, né? Ou tufão, tanto faz, todos se referem a um fenômeno só. Esses fenômenos estão cada vez mais intensos. A região leste dos Estados Unidos, leste e sudeste, tem sofrido muito com esses furacões. Isso aí é um fenômeno causado pelo aquecimento global, ou acentuado pelo aquecimento global, ok? Então, pessoal, sobre o aquecimento global, era isso que a gente tinha para falar que ele acontece, que ele está causando mudanças no ciclo das chuvas, mudanças na salinidade oceânica, isso aí tem influenciado a vida marinha, e assim como tem causado mudanças também, né, nos fenômenos climáticos. Então, era isso. Agora, sobre um problema sério que a gente vai falar também, que é um problema ambiental, é a camada de ozônio. Mas antes da gente ir para a camada de ozônio, eu queria falar sobre uma coisinha o que você pode estar se perguntando. E o que foi feito para reduzir ou acabar com esse aumento do efeito estufa, automaticamente diminuir ou frear esse aquecimento global? O que foi feito? Foi feito um acordo muito importante que aconteceu em Kyoto, no Japão, em 1997, é chamado Protocolo do Kyoto. Foi um acordo que 120 países assinaram, né, em reduzir ao máximo os gases do efeito estufa, os gases que aumentam o efeito estufa. Então, esse protocolo do Kyoto, em 1997, só entrou em vigor em 2005. Né? Por quê? Logo após atender às condições que exigiam a ratificação, né? A ratificação por, no mínimo, 55% do total do país. Então, 120 países que concordaram. Desses 120 países, nós temos que ter mais de 60 países, né? Mais de 60 países assinando, ratificando. Então, só aconteceu isso em 2005. Então, ele só entra em vigor em 2005. Né? Por quê? Esses países também, 55%, né, são os que vão ser responsáveis a 55% do total das emissões de 1990. Então, vejamos, de novo. Foi um acordo que só entrou em vigor em 2005, logo após o atendimento às condições que exigia a ratificação por no mínimo 55% do total dos países membros da Convenção. E que esses 55 países membros da Convenção fossem responsáveis, né, por pelo menos 55% do total de emissões de gases
de 1990. Então, teria que esses 55% respondessem a 55% também das emissões. Porque se você pegar aí, os países que mais emitem esses gases são os países desenvolvidos. Então, se você pegasse 55% dos países que concordaram, fosse 55% de países em desenvolvimento e subdesenvolvido, não chegaria a 55% do total de emissão. Então, isso aqui vai mostrar que os países desenvolvidos aqui têm um peso maior nessa emissão. Então, veja bem, nos países membros, principalmente os desenvolvidos, eles têm, de acordo com o protocolo do Kyoto, a obrigação de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Então, veja bem, os níveis de 1990 têm que ser reduzidos, né, em 5,2% no período de 2008 a 2012. Aí você poderia me perguntar, ou se perguntem, esses níveis aí, essas emissões, realmente foi reduzida? A resposta é não, não foi. 2012 não alcançaram o objetivo, prorrogaram o período até 2015, também não aconteceu e agora foi até 2020. Então temos até 2020 para reduzir essa emissão. Então o protocolo do Kyoto, percebam que é uma tentativa de reduzir a emissão, mas que de certa forma não tem funcionado. Não tem funcionado. Se você quiser saber por que não tem funcionado, eu vou resumir. Veja bem, os países, para reduzir essa emissão desses gases, ele tem que, de certa forma, frear o seu crescimento econômico. Porque esses gases são emitidos principalmente pela indústria, né? Então, de certa forma, a economia do país fica um pouco restrita. A economia do país fica dependiosa, fica, né, dependendo dessa emissão, reduzir essa emissão. Então, os países desenvolvidos são os principais para reduzir essa emissão. Eles têm a obrigação de reduzir 5,2%, e os países em desenvolvimento que assinaram o acordo, a ideia era que eles estabelecessem suas próprias metas, né? Eles poderiam dizer, não, eu vou tentar reduzir a minha emissão em 4%, 3%. Ele não tinha assim uma certa meta para fazer. No entanto, nos países desenvolvidos, que é os que mais emitem, tem essa meta, que é de 5,2%. Então, existe uma crítica nesse protocolo, que é os países emergentes ou em desenvolvimento e subdesenvolvidos alegam que isso aí é uma tentativa de frear o crescimento deles, porque os países desenvolvidos já alcançaram o desenvolvimento. Agora eles querem frear o desenvolvimento dos subdesenvolvidos para não se desenvolverem. Então, muitos aí não concordaram com esse acordo, não assinaram, tendo em vista que eles pensando no desenvolvimento econômico e não pensando no meio ambiente, ok? Então, foi isso que foi feito para reduzir esse aquecimento global, mas tem visto que não tem surgido efeito. Agora, para a gente prosseguir, o problema da camada de ozônio, né, que é outro problema ambiental sério. Mas o que é a camada de ozônio? Veja bem, onde fica essa camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada protetora da Terra. Então, ela protege a Terra, ela protege nós dos raios ultravioletas. Raios que são nocivos à saúde humana, à saúde não só humana, mas dos seres vivos também, né? Todos os outros seres vivos. Então, a camada de ozônio ela fica em aproximadamente 50 km de altitude da superfície. Veja bem aqui que a camada de ozônio vai ficar entre a estratosfera e a mesosfera. Veja aqui, ó. Aqui é mais ou menos onde vai ficar essa camada de ozônio. Entre a estratosfera e a mesosfera, cerca de 50 km de altitude. E essa camada de ozônio é a que é responsável por proteger nosso planeta dos raios ultravioletas, fazer com que entre uma incidência pequena de raios ultravioletas, que a gente sabe que tem, que chega a raios ultravioletas aqui para nós, mas é uma incidência baixa, né? Então, essa camada de ozônio
tem esse papel de nos proteger. E o que é que está acontecendo com essa camada de ozônio? Ela está sendo, aos poucos, degradada, destruída. O que é que perceberam? Que tem um buraco na camada de ozônio. Um buraco que fica mais ou menos em cima da região dos polos, polo sul, né, do globo. Então, esse buraco é por onde está entrando uma incidência maior de raios ultravioletas. Isso aí tem provocado uma série de problemas que a gente vai já falar. Mas esse buraco, ele é causado pelo quê? Ele é causado principalmente pelos clorofluorcarbonetos, né? E, em uma incidência menor, hidrofluorcarbonetos. Mas o principal vilão é esse aqui, o clorofluorcarboneto. Esse gás aqui, né, que ele é principalmente emitido nos aerosóis, que eram pelo menos fabricados no Brasil, era fabricado com esse gás para poder dar essa pressão aqui, a pressão do aerosol, né? Então a gente percebe que esses aerosóis são, de certa forma, o vilão da camada de ozônio, né? No entanto, a gente tem percebido que esse clorofluorcarboneto está sendo substituído aos poucos, mas a questão é, o buraco da camada de ozônio está sendo causado pelo clorofluorcarboneto, que ao entrar em contato com o ozônio, né, ele vai gerar uma reação química que vai destruir a molécula do ozônio. E isso aí vai fazer com que a camada de ozônio gere esse buraco, essa degradação. Então, o principal vilão é o clorofluorcarboneto, né? E esse clorofluorcarboneto ele está principalmente em aerosóis ou em sistema de refrigeração, que a gente tem em câmeras frias, em freezers e etc. Então, sobre a camada de ozônio, quais são as principais consequências desse buraco na camada de ozônio? Quais são as principais consequências de entrar uma quantidade maior de raios ultravioletas para a Terra? O primeiro deles é o aumento da incidência de câncer de pele. Nós temos no Brasil e no mundo uma incidência muito grande de câncer de pele. O câncer de pele ele é um dos principais problemas causados pelos raios ultravioletas, né? Outro problema são os distúrbios oculares, principalmente a catarata, né? A catarata é um dos problemas causados também pela maior incidência desses raios ultravioletas, além de queda da resistência imunológica. É outro problema também, que esse pode ser visto como um problema gravíssimo, pois se acontece uma queda na resistência imunológica, a gente fica mais vulnerável a outros tipos de doenças. Então, esses são os principais problemas, ok? E o que foi feito? O que foi feito para combater, para reduzir, para diminuir, ou frear esse crescimento desse buraco na camada de ozônio? Bem, em 1989 foi assinado, né, um acordo, um protocolo de Montreal, encaminhado por 120 países, e esses países se manifestaram e concordaram em reduzir a emissão dos clorofluorcarbonetos, reduzir a emissão em 80%, entre 1996, né, aqui, a 1994, 2 anos. Eles tiveram 2 anos para reduzir a emissão dos CFCs em 80%. Né? E de que forma? No primeiro momento, era substituir o clorofluorcarboneto, né, isso aqui, pelo hidrofluorcarboneto, que é um gás também nocivo, no entanto, muito menos nocivo do que o clorofluorcarboneto. Então, no primeiro momento, era a substituição desse CFC. Né? E, com isso, reduzir a emissão do CFCs em 80% entre 96 e 94. Mas a iniciativa ela tem como objetivo, de fato, eliminar de vez tanto o CFC como os hidroclorofluorcarbonetos, né, das linhas de produção. Então, os países desenvolvidos, principalmente, devem reduzir o uso do CFC em 75% até 2010 e em 99% até 2020. Então,
sobre esse acordo aqui, o que é que tem se observado? Você teve como experiência, ou como eu falei, que o protocolo do Kyoto não foi alcançado o objetivo. Mas no caso do protocolo de Montreal, esse sim teve efeitos positivos, pois conseguiram, antes do prazo, reduzir a emissão dos CFCs. Então, tanto que a gente percebe que os países, como conseguiram estabelecer a meta, já lançaram uma nova meta para reduzir em 100% e tirar de vez da linha de produção os clorofluorcarbonetos, substituir por outros elementos, né? E aí os países desenvolvidos tiveram a missão de desenvolver tecnologia, investir nos países mais pobres, né? Para que eles pudessem produzir sem emitir esses clorofluorcarbonetos. Então essa era a proposta. Então esse protocolo de Montreal é um acordo que foi muito bem trabalhado e que teve resposta positiva e que, ao contrário do protocolo do Kyoto, né? Então, como já foi trabalhado, esse protocolo de Montreal é um dos mais bem sucedidos. Por hoje era isso, pessoal. E agora, como atividade para vocês, eu quero que vocês resolvam a atividade da página 65 do livro de vocês, né? Obrigado pela atenção e bons estudos.